Fala pessoal, sou o nutricionista Rafael Soares. Sou nutricionista Marco Jardim. Bom, hoje vamos falar sobre o consumo de proteína ao longo do dia. Você sabe o que é ideal consumir ao longo do dia de proteína? Bom, mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, deixar aquele like e, se puder, compartilhe com seus amigos. E aí, Rafa, dúvida recorrente da galera sobre o quanto deve se consumir de proteína ao longo do dia. O que temos aí de base para falar para o pessoal quanto que deve ser esse consumo? Bom, é uma dúvida muito recorrente, Marquinho, e o pessoal vive perguntando o que eu devo consumir de proteína ao longo do dia, né? É muito interessante porque o que mais acontece é as pessoas consumirem uma alta quantidade de proteína em algumas refeições, que seria no almoço e no jantar, Que são as refeições principais do dia, né? Isso, e acaba deixando as outras, né, sem consumir. E pelo que a gente percebe nos estudos é o que seria ideal espaçar a ingestão de proteína. E o que seria o ideal? Qual é a quantidade ideal, Marquinhos? Então, o que a gente costuma, pelo menos, trabalhar no nosso dia a dia no consultório, né, e o que a gente tem de referência é que esse consumo de proteína deve ser fracionado pelo menos 4 vezes ao dia. As quantidades giram em torno de 0,4 a 0,5 gramas de proteína por quilo de peso por refeição. Que vai dar mais ou menos uma média de 20 a 40 gramas de proteína por refeição. Exatamente. O interessante, né, é atingir pelo menos esses entre 20 e 40 gramas de proteína por refeição, fracionada aí pelo menos nessas 4 refeições. O ideal seria até 5 refeições para não ficar, né, na verdade, com um volume tão grande de comida. Sim. Isso conseguir fracionar melhor. Isso. Isso é interessante para que também haja uma maior síntese de proteína, né, ao longo do dia, que a gente fica com uma taxa de aminoácidos ali no sangue Maior, né? mais tempo ali, e né? maior também, né? Exatamente. Para que a gente consiga, no final do dia, atingir a nossa necessidade total de consumo de proteínas. Justamente. E uma coisa que é interessante é espaçar isso de 3 a 5 horas, né? É o que a gente percebe que a nossa síntese proteica, né, tem uma validade interessante. Não adianta você querer consumir muito próximo uma da outra, que também não vai adiantar. Né? Porque a síntese proteica dura em torno de 3 a 5 horas. Exatamente, até às vezes pela digestibilidade, né, da proteína, ela é um pouquinho mais demorada. Às vezes, se você quiser consumir muito seguido de uma refeição da outra, talvez você não consiga consumir a quantidade adequada. Vai ficar um excesso, né? Exatamente. E, inclusive, é interessante a gente falar da digestibilidade da proteína, porque ela gera um pouco maior de saciedade, né? Como a gente consome uma quantidade boa de proteína. E isso faz com que a gente sinta menos fome e, consequentemente, fique beliscando mais durante o dia, né? O que pode potencialmente ali exceder a quantidade calórica durante o dia. Por isso que é ideal você dividir, fracionar o consumo de proteína ao longo do dia, né? Então, se, por exemplo, nós podemos deixar um exemplo claro aqui, a gente pode dividir esse ajuste proteico para café da manhã, almoço, um lanche da tarde e o jantar, né? Porém, também daria para fazer até um modo diferente. Café da manhã, almoço, jantar e antes de dormir. Exatamente. Né? Inclusive, né, a gente vai poder falar disso em outras ocasiões melhores, que o consumo, né, de proteínas antes de dormir gera alguns benefícios. A gente vai falar disso numa outra oportunidade, mas é interessante a gente saber que consumir proteína, principalmente nessas grandes refeições, né, que o Rafa mencionou, no café da manhã, almoço e jantar, já vai ajudar bem ali durante o nosso, seja qual o objetivo for, né, seja emagrecimento, hipertrofia ou melhor de performance. Ter uma boa quantidade de proteína nessas refeições principais é muito benéfico. Outra coisa que a gente pode deixar de dica, às vezes para não calcular, não ter essa base, falar em cima de refeições só, a gente pode falar também em cima do quilo de peso por pessoa. Então, por exemplo, para a gente manter nossas necessidades nutricionais, 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso já vai manter a nossa massa magra. Hoje em dia a gente ainda trabalha já até com um pouquinho mais, né? A gente já consegue aumentar esse um pouquinho esse teor de proteína, já ir a partir de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso, para indivíduos saudáveis aí. Os atletas, né, que devem ter um consumo um pouco maior, daí já parte acima de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, mas isso é bem individual, isso requer um cálculozinho aí dependendo da rotina de cada indivíduo. Então, tudo tem que ser bem individualizado. Justamente. E se você estiver buscando emagrecimento, tem um dado interessante que pessoas que querem emagrecer, claro que vai ter um ajuste calórico, né, um pouquinho para menos, ficariam em torno acima de 2 a 2,4 gramas por quilo de peso.
tá? Então, se você está procurando melhorar seu consumo proteico, procura um nutricionista, ele quem pode te ajudar nisso, tá? Calcular, fazer suas necessidades individuais. E espero que vocês gostem do nosso vídeo. Essa vai ser uma série que nós vamos publicar aí sobre proteína, tá? Então terá mais vídeos aí ao longo da semana. Então, galera, fica ligado aí nos próximos vídeos. Se puder, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e, se puder, compartilhe com seus amigos. Valeu! Um grande abraço.